existe um conceito que todo ano vai ter no Enem. E aí, talvez seja o motivo da pegadinha que você vai cair e errar a questão. Por isso, ele é um conceito muito tranquilo, tá certo? E aí aqui nós vamos aprender como ele é desenvolvido e qual é o macete que você já vai fazer ele direto, para depois em outro vídeo você ver uma questão que caiu no Enem que é só tratar sobre isso, tá certo? Então, ó, esse é um conceito obrigatório que você saiba. E que conceito é esse? É quando falamos sobre um número por outro, ou seja, quilômetros por hora, metros por segundo. Que relação é essa de quilômetros por hora e metros por segundo? Nós sabemos que podemos reescrever, né? Quilômetros por hora, metros por segundo. Isso tem uma relação que, se você olhar um pouco mais, isso é uma relação de quilômetros dividido pelas horas, ou seja, uma quantidade de quilômetros por hora, tá certo? Ou seja, por uma hora, ok? E aí questões podem ser que apareçam assim, é, determinada distância eu percorri 200 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros eu percorri por hora, tá certo? Tem essa relação que é muito interessante e aí é importante que você tenha em mente, perfeito? Então, a relação que você vai ter aqui, então, é o seguinte, vamos lá com uma questão que aí vai resumir basicamente o que ela é dita, tá certo? Ó, é uma questão simples, claro, não vai aparecer essa questão no Enem, mas é interessante que você saiba dela. Em um consultório, o médico atende 24 pessoas em 12 horas. Show! Quantas pessoas ele atende por hora, tá certo? Ou seja, que relação é essa de que são 24 pessoas em 12 horas, quantas pessoas ele atende por hora? Ou seja, a cada uma hora. E aí existem duas relações. Vamos fazer do método, tá certo? E aí vamos para a parte direta dela, certo? Primeira coisa, isso aqui é uma regra de 3 básica, em que relaciona a quantidade de pessoas e o tempo, tá certo? A primeira informação que nós temos é que a quantidade de pessoas é 24. Quando é 24 pessoas, ele atende em um tempo de 12 horas. Porém, agora ele quer saber quantas pessoas ele atende por uma hora. E aí é uma relação de proporcionalidade. Ou seja, quanto mais horas, quanto mais pessoas ele atende, mais horas ele fica. Então é uma relação diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, podemos já multiplicar cruzado direto, ficando 24 vezes 1 e x vezes 12. 24 vezes 1 é o próprio 24 igual a 12x. E aí, fazendo a jogadinha, x vai ser igual a 24 sobre 12, x vai ser igual a 2. Ou seja, a cada uma hora, ele atende duas pessoas, tá certo? Então, opa, desculpa. É isso, exatamente. Eu já estava confundindo. Exatamente. A cada uma hora ele atende duas pessoas. Significa dizer que uma pessoa ele atende a cada 30 minutos, tá certo? Mas essa relação é só uma consequência. E qual é a relação que você já pode fazer direto aqui? É uma relação de divisão simples. Por quê? Em um consultório, o médico atende 24 pessoas em 12 horas. Quantas pessoas ele atende por hora? É só você pensar. O total de pessoas é 24. E essas 24 pessoas estão distribuídas em quantas horas? Em 12 horas. E aí eu faço essa conta direto. 24 dividido para 2 é igual a 24 dividido para 12 é igual a 2. Ou seja, é a mesma conta, só que de uma maneira resumida, tá certo? Por quê? Porque é uma consequência desse conceito da regra de 3. É importante que você saiba os dois? É bom, porque você sabe o motivo e você sabe por que você vai fazer direto. Agora, quando você vê uma questão, por exemplo, vamos supor que uma empresa produz mil objetos em 8 horas. 1.000 objetos em 8 horas. Quantos objetos ele produz por hora? Tá certo? Olha essa relação. Já que é uma questão sobre isso, e é exatamente ela que nós vamos responder no próximo vídeo.
Então, se você gostou e compreendeu, siga nossa página, compartilhe. Muito obrigado e tchau!